Existe um momento na vida em que você simplesmente para. Para de correr atrás. Para de agradar. Para de tentar ser aceito. E é exatamente aí que tudo começa a dar certo. Quantas vezes você já sentiu que estava se esforçando demais para ser alguém que os outros aprovam? Quantas vezes foi consumido pela ansiedade de parecer, de corresponder, de vencer, apenas para se perder cada vez mais de si mesmo? Hoje, eu quero te contar uma história. Mas não é uma história qualquer. É um espelho. É sobre mim. É sobre você. É sobre qualquer pessoa que já tentou desesperadamente dar certo. Num mundo que valoriza máscaras mais do que a verdade. O mito do sucesso. Essa ideia de que parar de se importar é o ponto de virada. Pode soar perigosa. Ou até irresponsável à primeira vista. Afinal, desde cedo, nos ensinam a nos importar com tudo. Com o que os outros pensam. Com a carreira perfeita. Com os padrões sociais. Com os likes. Com a performance. Mas, e se esse ensinamento estiver nos matando lentamente por dentro? Carl Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Talvez essa seja a chave de tudo. Talvez, quanto mais tentamos controlar, agradar e corresponder, mais nos afastamos daquilo que somos de verdade. E mais criamos resistência interna. O desapego libertador. Essa reflexão nasceu de um texto que se espalhou pela internet, mas que toca fundo, porque fala de algo essencial. É uma filosofia de desapego, que não é indiferença, é liberdade, inspirada por pensadores como Jung, Nietzsche, e os estoicos, como Sêneca e Epicteto. Essa ideia revela uma verdade que a maioria não está pronta para ouvir. Você só encontra a si mesmo quando para de tentar ser outra coisa. A esteira invisível. Vamos juntos percorrer os 7 passos dessa jornada. Uma jornada que começa no cansaço e termina no despertar. Mas antes de qualquer coisa, respira. Escuta com o coração aberto. Porque isso aqui não é sobre desistir. É sobre finalmente começar. Você já reparou como estamos sempre tentando chegar lá? Mas, onde exatamente é esse lá? Desde criança, somos programados para correr atrás da nota máxima, do corpo ideal, do emprego dos sonhos, do relacionamento perfeito. Vivemos como se estivéssemos numa esteira, sempre em movimento, mas sem sair do lugar. A sociedade do cansaço. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em seu livro A Sociedade do Cansaço, fala exatamente sobre isso. Segundo ele, vivemos num tempo em que a liberdade virou opressão. Porque agora somos escravos de nós mesmos. Ninguém mais nos obriga a nada. Nós nos obrigamos a performar, a vencer, a sermos nossa melhor versão o tempo todo. E isso cansa profundamente. A fachada do reconhecimento. Eu mesmo já estive lá, tentando provar meu valor, tentando mostrar que era inteligente o suficiente, produtivo o suficiente, bom o suficiente, tentando ser visto, reconhecido, aceito. Mas sabe o que acontecia no fim do dia? Eu deitava com a alma vazia, porque tudo aquilo que eu estava tentando construir não tinha nada a ver comigo. Era só fachada. E você? Quantas partes de você estão sendo moldadas pelo medo de não ser suficiente? Quantas decisões você toma? Não porque são verdadeiras, mas porque são seguras, socialmente aceitas, certas. O ponto de partida. Esse é o ponto de partida da transformação, o reconhecimento do cansaço. O momento em que você percebe que não dá mais, que viver tentando agradar todo mundo é um suicídio emocional lento, que tentar ser alguém é a melhor forma de esquecer quem você é. O estoico Marco Aurélio dizia, é tolice tentar agradar os outros. É mais sábio viver em harmonia com a própria natureza. Mas como fazer isso? Num mundo onde sua natureza parece estar sempre em conflito com as expectativas externas. A parada é simples e doloroso. Você precisa parar, não de viver, mas de fingir. Parar de lutar batalhas que não são suas. Parar de carregar pesos que não te pertencem. Parar de tentar ser alguém
para começar a lembrar de quem você é. Essa lembrança começa no silêncio, no esvaziamento, na desistência do personagem, a prisão do importar-se. Você já sentiu que está constantemente tentando se encaixar num molde invisível, por mais que tente agradar, corresponder, pertencer. Sempre há um desconforto, uma cobrança, uma angústia que permanece. Vivemos numa era em que o importar-se virou uma prisão silenciosa. Importar-se demais. Com o que pensam, com o que esperam, com o que você deveria ser. Uma prisão de expectativas, muitas vezes não ditas, mas profundamente enraizadas. Soltar o peso. Esse texto é fruto de dias de reflexão profunda, sobre algo que muitos de nós vivemos, mas raramente paramos para analisar: o impacto de carregar o mundo nos ombros, sem que ninguém tenha pedido isso. E mais importante ainda, o que acontece quando você simplesmente decide soltar esse peso? A verdadeira liberdade. Mas não espere um texto motivacional raso. Essa é uma jornada pelas ideias de Jung, Nietzsche, Sêneca, Epicteto, e por histórias reais, antigas e contemporâneas, de pessoas que entenderam, na marrão ou por escolha, que o verdadeiro poder nasce quando você para de tentar agradar o mundo e começa a viver alinhado com o seu próprio eixo. A doença da imagem. Vivemos tempos em que as pessoas estão adoecendo por excesso de imagem, onde o valor de alguém é confundido com sua capacidade de ser validado externamente. Carl Jung dizia: o maior problema do homem moderno é que ele perdeu a conexão com seus instintos. Esquecemos quem somos, porque estamos o tempo todo tentando ser o que esperam de nós. Essa desconexão, esse vazio, essa ansiedade constante, são sintomas de um afastamento brutal daquilo que nos torna humanos. A quebra do ciclo. Estamos constantemente tentando preencher um vazio, com reconhecimento, com validação, com curtidas, com aceitação. Mas ninguém nos ensinou que esse vazio não se preenche por fora. Ao longo deste vídeo, vamos desconstruir esse ciclo. Vamos entender por que parar de se importar, no sentido profundo da palavra, pode ser o começo de tudo. Viver com autenticidade não se trata de virar um ser insensível, egocêntrico ou indiferente. Trata-se de se libertar da necessidade de aprovação, de viver com autenticidade e, paradoxalmente, encontrar leveza e sucesso quando você decide soltar aquilo que nunca foi seu para carregar. A história de todos nós, a história que vamos contar, é a sua, é a minha, é a de todo ser humano que, em algum momento da vida, percebeu que estava cansado e decidiu mudar. Imagine um jovem que desde cedo aprendeu a medir o próprio valor pela nota da escola, pela aprovação dos pais, pelo número de amigos, pelas conquistas, pelo corpo, pelo parceiro ideal. Essa é a história de quase todos nós. E também é a história de um ciclo que nunca termina, até que você decida quebrá-lo. A liberdade segundo Sêneca. Sêneca dizia: é livre aquele que vive segundo sua natureza, não segundo a opinião dos outros. Mas o que acontece quando, desde criança, você é condicionado a depender da opinião dos outros para tudo? Você se torna escravo da performance, do olhar externo, da expectativa alheia. Esse ciclo é sorrateiro. Ele não começa com grandes decisões, mas com pequenas concessões. Você aceita um trabalho que não ama, porque é o certo. Entra num relacionamento por medo da solidão. Diz sim quando queria dizer não. Você se molda para caber onde não há espaço para sua verdade. E o mais assustador, muitas vezes, tudo isso é incentivado por quem mais te ama. Mas agora, você sabe. E saber é o primeiro passo para a libertação. E o mais assustador é que muitas vezes isso tudo é incentivado por aqueles que mais amamos. Pais, amigos, professores, colegas. Todos, no fundo, tentando o melhor. Mas o melhor deles é muitas vezes o que te afasta da sua verdade. Porque eles também estão presos. Presos no mesmo ciclo invisível.
de agradar, de corresponder, de performar. E assim vamos repetindo, geração após geração. Uma jornada de desaprendizado. Mas existe um momento, um instante quase silencioso, em que tudo isso começa a desmoronar. Geralmente, esse momento chega no cansaço, no fundo do poço, naquela noite em que você deita na cama e pensa, eu não aguento mais. É ali, na quebra, que começa a libertação. E não é um processo bonito, nem fácil. É um desaprender. É tirar, camada por camada, tudo aquilo que colocaram sobre você. A desistência do personagem. Você precisa parar. Parar de fingir. Parar de lutar batalhas que não são suas. Parar de carregar pesos que não te pertencem. Você precisa desistir, mas não de viver. Desistir do personagem. Desistir de ser alguém, para lembrar de quem você é. E essa lembrança começa no silêncio, no vazio, na solidão criativa e curativa. A verdadeira liberdade. Byung-Chul Han falou sobre isso. Vivemos na sociedade do desempenho. E a liberdade que tanto buscamos virou uma nova forma de opressão. Agora, ninguém mais nos obriga. Nós nos obrigamos. Nos cobramos. Nos vigiamos. Nos punimos. E o resultado? Estamos exaustos. O vazio que não se preenche por fora. Carl Jung dizia: o maior problema do homem moderno é que ele perdeu a conexão com seus instintos. E isso é tão real. Esquecemos quem somos, porque estamos ocupados demais tentando ser quem esperam que sejamos. Esse vazio, essa ansiedade, esse desconforto constante, não são fraquezas. São sintomas. Sintomas de um afastamento brutal da nossa essência. E ninguém nos ensinou que esse vazio não se preenche por fora. O desapego que cura. O verdadeiro desapego não é indiferença. É liberdade. Não é deixar de se importar com tudo, mas parar de se importar com aquilo que nunca deveria ter importado. Você não precisa da aprovação do mundo inteiro. Você precisa da sua. Só da sua. Uma história comum, um despertar raro. A história que estamos contando aqui é a sua, é a minha, é a de qualquer pessoa que, em algum momento, percebeu que estava cansada e decidiu mudar. Decidiu soltar o peso, parar a corrida, abandonar a máscara. E nesse abandono, encontrou o que procurava o tempo todo, si mesma, quebrando o ciclo. Imagine um jovem, desde cedo aprendendo que seu valor está na nota da escola, depois no olhar dos pais, mais tarde, no cargo, no corpo, no parceiro ideal. Uma história comum, que se repete, e que continua, até que esse jovem decide quebrar o ciclo. Pausa Sêneca dizia: é livre aquele que vive segundo sua natureza, não segundo a opinião dos outros. O escravo da performance. Mas como ser livre? Se desde a infância você foi condicionado a depender da aprovação externa, você se torna escravo. Escravo da performance, do olhar, da expectativa. E esse ciclo não começa com grandes decisões. Começa com pequenas concessões, sutis, quase invisíveis. As pequenas concessões. Você aceita um trabalho que não ama, porque é o certo a fazer. Você entra em um relacionamento por medo, não por amor. Você diz sim, quando queria gritar não. Você se molda, para caber em lugares onde sua verdade não cabe. E o mais trágico é que muitas vezes ninguém te obrigou. Você mesmo se empurrou para esse abismo. A chave está em parar. Mas a boa notícia é que dá para voltar. Voltar para si. Voltar pro centro. E isso começa com uma decisão: parar. Não de viver, mas de fingir. Não de lutar, mas de lutar o que é seu. Parar de tentar ser, para simplesmente ser. O silêncio que assusta, mas cura. Quando você para de agradar, algo estranho acontece. O mundo fica silencioso. Aquelas mensagens diminuem. Os convites somem. Aquelas pessoas que antes te cercavam se afastam.
Não porque te odeiam, mas porque já não reconhecem quem você está se tornando. E isso dói. Dói porque você percebe que muitos estavam ali, não por você, mas pelo personagem que você representava. A solidão da autenticidade. Ser autêntico é um ato de coragem. E, no início, é solitário. Você começa a perder coisas, amizades, oportunidades, aparências. Mas preste atenção. Você não está perdendo nada de verdade. Está apenas deixando de sustentar ilusões. É o preço da liberdade. O vazio entre o antigo e o novo eu. Existe um espaço entre quem você era e quem você está se tornando. Esse espaço se chama vazio. É como um corredor escuro entre dois mundos. Você ainda não é o novo, mas já não é mais o antigo. E nesse corredor, você ouve a própria voz pela primeira vez em muito tempo. É ali que mora o desconforto, mas também a cura. O espelho interior. O silêncio escâncara o que o barulho escondia. Você começa a perceber quantas vezes se calou para evitar conflitos, quantas vezes se sabotou para ser aceito, quantas vezes se anulou para não incomodar. É doloroso, mas é necessário, porque a cura não começa em luz. Começa na sombra, na parte de você que você evitou por anos, enfrentando sua sombra. Carl Jung dizia: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Você precisa encarar a sombra, sua raiva reprimida, seu medo escondido, seu ego ferido. Só assim você entende que tudo que você projetava nos outros sempre esteve dentro de você. E então, você começa a se ver, sem filtros, sem máscaras, sem agradar, e pela primeira vez, se reconhece. O nascimento do verdadeiro eu. É nesse ponto da jornada que algo muda. Você para de correr, para de lutar contra o que sente, para de tentar convencer os outros de quem você é, e simplesmente é. Não porque foi aprovado, não porque foi aceito, mas porque finalmente você se escolheu. Essa é a verdadeira revolução. A força de ser imperfeito, ser você mesmo, não é sobre perfeição. É sobre integridade. É sobre errar e continuar. Sentir medo e avançar. Cair e se levantar sem precisar de aplausos. Porque agora, a validação vem de dentro. Você não busca mais ser amado. A qualquer custo. Você se ama, mesmo com todos os custos. A reconstrução do caminho. Você se reconstruiu, peça por peça, caco por caco. E agora, começa a andar diferente, a falar diferente, a escolher diferente. O mundo nota, e pela primeira vez, você atrai o que está em ressonância com sua verdade. Não por esforço, mas por coerência. As relações ganham outra profundidade. As pessoas que chegam agora te veem de verdade. Gostam de você, não pela máscara, mas pelo que você é, sem esforço. E as conversas mudam. São mais sinceras, mais leves, mais profundas. A troca é real. A conexão é limpa. Você não precisa mais provar nada. Porque agora, você é a prova de tudo que viveu. O conflito entre o novo e o velho mundo. Mas cuidado! O velho mundo não desaparece de uma hora para outra. Pessoas do passado vão tentar te puxar de volta. Vão dizer que você mudou. Vão sentir falta da sua submissão, do seu sorriso forçado, da sua obediência silenciosa. Mas você já não cabe mais lá. E tudo bem. Você não está sendo ingrato. Está apenas sendo verdadeiro. Há coragem de ser o estranho. Muitas vezes, você vai ser o estranho, o deslocado, o que incomoda. Mas não se engane. Você não está errado. Está apenas diferente de quem ainda vive dormindo. Nietzsche dizia: quem tem uma razão de viver, pode suportar quase qualquer como. E a sua razão agora é clara: ser inteiro. O retorno do que é autêntico. Quando você para de agradar os outros, você não perde o mundo. Você perde o mundo falso.
e encontra o verdadeiro. Tudo que é genuíno volta, ou melhor, se revela. O amor sincero, a amizade leal, as oportunidades que ressoam com sua alma. Elas sempre estiveram lá. Você só estava olhando para o lado errado. A paz que não depende de ninguém. E então, você sente algo novo. Uma paz. Não eufórica. Não passageira. Uma paz. Silenciosa. Estável. Serena. Porque agora você não precisa de plateia. De permissão. De aplauso. Você só precisa de presença. E isso está inteiro em você. A verdade liberta. A verdade cura. Você entendeu o segredo. Não se trata de agradar os outros. Não se trata de confrontar os outros. Se trata de se lembrar de quem você é. A sua verdade te liberta, te cura, te guia. E quando você se alinha com ela, o mundo finalmente responde. Não como você esperava, mas como você precisava. Quando você para de agradar os outros, você descobre que o mundo não é um palco. É um espelho. E tudo que você buscava lá fora sempre morou dentro de você. Apenas estava esperando você voltar para casa.